Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Papo de Especialista. Hoje vamos conhecer os direitos das pessoas com fibromialgia e também doenças correlatas. Recentemente, uma lei foi aprovada pelo presidente Lula. Vamos falar sobre esta lei que foi sancionada em julho deste ano e que entra em vigor em janeiro de 2026. Como será daqui para frente para as pessoas que sofrem com fibromialgia, quais serão aí os possíveis direitos, enfim. Por isso, trouxemos um convidado muito especial que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esta nova lei, tá bom? Com muita alegria, eu recebo aqui o nosso querido professor Paul Jürgen Kelter. Exatamente. Ele tem um nome um pouquinho difícil, já participou conosco aqui um tempo atrás, falou sobre os estudantes de direito e hoje ele vem para falar sobre este tema tão importante aí que está em alta. Ele também é professor da PUC Paraná, campus Londrina. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo de Especialista. Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer esse convite e essa oportunidade que a gente tem de divulgar uma informação tão relevante, né, que hoje, infelizmente, cada vez mais nós temos pessoas com diagnósticos de fibromialgia e doenças equiparadas, né, e que agora vem uma norma para protegê-las, mas que ainda pode ter um pouco de água para passar embaixo da ponte, algumas dúvidas que vão aparecer, mas é legal tentar esclarecer o que já é possível, né? Com certeza, doutor. Então, para a gente começar, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente de forma prática o que a Lei 15.176 prevê, quais direitos ela garante às pessoas com fibromialgia, também doenças correlatas e como ela trata a questão de equiparação à pessoa com deficiência. Bom, essa lei, a 15.176 de 2025, é uma lei que faz uma alteração, ela na verdade inclui artigos na lei 14.705 de 2023, que é uma lei que foi criada inicialmente para a proteção das pessoas com fibromialgia, em que ela previa essencialmente, nesse primeiro caso, basicamente prioridades de atendimento, acesso ao Sistema Único de Saúde e todo o tratamento de pessoas com fibromialgia. Essa lei agora de 2025, ela amplia o bojo desses direitos e ela também deixa um pouco mais claro como isso vai ser tocado. Então, ela trabalha, inicialmente, ela faz alterações nessa primeira lei, tanto que quando as pessoas forem buscar os direitos, a gente já dá a sugestão. Daqui a lei, ela tem que a gente chama de vacatio legis, né? Ela tem um vacatio legis de 180 dias, então ela é dia 23/7 de 2025, ela deve passar a valer ali pelo dia 9 de janeiro de 2026. Quando isso acontecer, a pessoa vai poder consultar, um exemplo, a Lei 14.705 de 2023, que é a lei original que trata disso e que foi alterada por essa lei de 2025 e nela vão estar todos os direitos que a lei prevê para pessoas com fibromialgia. Lembrando que quando a gente fala em todos os direitos, a gente não está falando, a gente está falando dos direitos específicos para fibromialgia. O fato de ter aqueles direitos lá não vai elidir, não vai impedir que a pessoa tenha acesso a outros direitos de pessoas com algum tipo de doença que seja equiparada, por exemplo, regras de doença grave, etc. A pessoa verificando isso, ela vai ter o quê? Ela vai ter essa alteração. Ela basicamente regula algumas questões, ela determina que vai ter que ser feita uma política nacional para incluir, vai se definir como a pessoa vai ser declarada, como vai ser a identificação, ela prevê treinamento para que os profissionais de saúde estejam cada vez mais aptos para fazer o diagnóstico. Embora eu deixo claro aqui, sou só advogado, não sou nenhum profissional de saúde, mas no atendimento dos nossos clientes a gente percebe que nem sempre é fácil esse diagnóstico muitas vezes ele demora para se fazer, né? Não existe uma marca própria, não existe um exame que eu possa fazer, né? Fiz um exame de sangue para descobrir que a pessoa tem fibromialgia, como muitas vezes você faz para eliminação de outras doenças. Então, por não ser um diagnóstico fácil, nem todo profissional de saúde está habilitado para fazer esse diagnóstico, ou muitas vezes isso precisa de uma série de atendimentos, que é uma das dificuldades que a gente tem. Quantas vezes eu não atendo pessoas que
tem o diagnóstico da doença, mas foi um diagnóstico demorado, ela passou por vários diagnósticos antes. Uma das previsões dessa lei é justamente fazer isso ser algo mais fácil no sistema público de saúde, sobretudo. Quando ela trata de pessoa com deficiência, ela também coloca uma possibilidade de, em algumas circunstâncias, que as pessoas que têm fibromialgia ou doenças correlatas, né, vamos colocar doenças que são semelhantes à fibromialgia, que essas pessoas elas possam vir a ser consideradas pessoas com deficiência. E aí já é importante deixar claro logo de cara, não será todo o caso de fibromialgia que a pessoa poderá ser considerada uma pessoa com deficiência, né? Perfeito, professor. O senhor falou aí, logo no começo, esclarecendo essas questões. Quando saiu a notícia em toda a mídia, né, ela saiu exatamente assim. Foi aprovada a lei, foi sancionada a lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência. O senhor já nos orientou aí que não serão todos os casos especificamente, aí tem toda uma questão, né? E levando em consideração, então, professor, que é uma doença de difícil diagnóstico, até mesmo muitas vezes para os médicos, né, que tem que comprovar ali que a pessoa geralmente tem dor por um período maior que 3 meses, naqueles pontos específicos que geralmente são pontos, né, gatilhos, digamos assim, a pessoa sente dor ali naquele momento da consulta. Então, assim, levando em consideração essa questão da dificuldade do diagnóstico, como os pacientes eles poderão comprovar essa doença para ter o acesso aos direitos previstos na lei? O senhor disse que a equipe será treinada, enfim, mas até que ponto, assim, a gente percebe que tem esperança? Será mais fácil? Será mais difícil? Como você analisa? Bom, é claro que hoje a gente já tem uma série de profissionais que são absolutamente capazes de conseguir fazer esse diagnóstico. O que a lei especificamente prevê, ela até coloca aqui, ó, né? Ela coloca incentivo à formação e à capacidade de profissionais especializados no atendimento à pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º, que basicamente é a fibromialgia e essas doenças equivalentes. Tem o pessoal que já é preparado. O que me parece que vai acontecer é que esse primeiro momento, essa primeira alteração da lei, que é o artigo 1º-A, o que ela vai fazer é que ela vai dar início a uma política pública. O que é isso? É uma política em que o Estado, quando eu falo Estado, o Estado brasileiro, vai incentivar que mais profissionais de saúde estejam capacitados, porque justamente pela gravidade que tem esse tipo de doença, quanto mais avançada ela pode ficar, mais grave, então o tratamento, quanto antes puder fazer, menos sofrimento a pessoa tem, o que ele vai fazer é uma política pública para que isso possa se ampliar, para que, ou se existam, e isso não está claro ainda na lei, se vão ser centros especializados, se os profissionais de unidades de saúde vão estar aptos, como que vai fazer esse acompanhamento. O que a lei prevê inicialmente é alguma coisa que vai significar basicamente um plano. Olha, vamos qualificar profissionais, incentivar para que eles façam isso. Isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite, porque é uma política que vem de cima, é uma política que cada estado, cada município vai ter que fazer essas adequações. Então, primeiro, é um plano para médio ou longo prazo, né? É muito parecido com outras políticas que a gente já teve, quando começou, por exemplo, as políticas para tratamento das pessoas com AIDS, não foi também do dia para a noite que as pessoas passaram a ter acesso ao tratamento, acesso aos remédios. Isso sempre leva algum tempo, mas o fato da lei prever já é um grande alento. No momento, como a gente ainda não tem algo padronizado, o que deve ser feito a partir desses 180 dias, provavelmente eles serão usados para justamente fazer os regulamentos, como que isso pode ser, os primeiros planos. Aqueles que tocam essas políticas devem estar provavelmente discutindo essa questão. No momento que as pessoas que precisam disso, a primeira coisa, se ela já possui o diagnóstico, ela conseguiu um laudo médico. O importante é que um laudo as pessoas têm que entender e às vezes deixar isso muito claro para quem está fazendo também o laudo, que um laudo não é simplesmente um atestado dizendo fulano de tal tem tal doença. O laudo, o ideal também é descrever também o quadro daquela pessoa, quais são as condições, porque 2 pessoas podem ter a fibromialgia, mas com consequências absolutamente diferentes. Algumas
vão sofrer menos, vão sofrer mais, vão ter menos interferência na sua vida diária, outras mais na sua vida diária. Então, no primeiro momento é que essa pessoa obtenha um laudo e que esse laudo seja o mais descritivo possível de como está o quadro dela. Também, se ela tiver outros documentos que consigam demonstrar desde quando ela possui esse diagnóstico, desde quando ela efetivamente tem um sofrimento maior com a doença, que são momentos diferentes. Eu posso ter o diagnóstico e eu posso ter momentos de agravamento da doença, porque isso vai influenciar no momento em que a pessoa vai se aposentar, na contagem do tempo de aposentadoria, se é caso de aposentadoria ou não, e até nessa regra nova que eles vão definir quando é uma pessoa com deficiência, né? Perfeito, doutor. A gente já vai fazer aqui uma pequena pausa. Daqui a pouquinho o doutor continua no próximo bloco respondendo, esclarecendo, tirando as nossas dúvidas. Lembrando que a fibromialgia, ela está dentro da especialidade assim, dos médicos reumatologistas, mas eu já entrevistei aqui também neurologistas, porque envolve aí essa questão da percepção da dor no corpo humano. Pessoas que têm fibromialgia, elas têm aí um limiar diferente para a dor de uma pessoa comum. E o professor também estava explicando, né, de tantas outras coisas que vêm ali que acompanham pessoas que têm fibromialgia. Muitas têm insônia, problemas intestinais, enfim, a pessoa aumenta de peso, a pessoa tem dor no corpo todo, tem dificuldade de concentração, de memória, são muitas questões que envolvem. Aí no próximo bloco a gente continua aqui então, conversando, batendo esse papo com o Dr. Paul. Dr. Paul, que está aqui conosco neste programa de hoje. Fique aí, acompanhe conosco o Papo de Especialista. Você está acompanhando o Papo de Especialista aqui na Rádio Alvorada FM 106.3. Quero saudar também quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Spotify. Neste programa estamos falando sobre a nova lei a respeito das pessoas que têm fibromialgia. Em julho foi sancionada essa lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência física, porém o professor Paul, que estamos conversando aqui neste dia, está explicando para a gente realmente aí tudo que comporta, que envolve esta lei. No bloco anterior nós estávamos falando aí, né, a complexidade que é a fibromialgia, o quanto as pessoas que têm esta síndrome sofrem, porque ela traz muitas outras comprometimentos, né, digamos assim, de várias outras partes do corpo da pessoa. Doutor, o senhor estava falando aí da importância dos laudos, da pessoa já ir juntando, mantendo todo o histórico. Para quem já tem fibromialgia há um bom tempo, mas não tem esse material reunido, não tem em mãos, ela procura então um reumatologista e pede então aquilo que o senhor falou no bloco anterior, para especificar quanto mais detalhe melhor, para a pessoa ir arquivando isso, juntando isso. Aí a partir de janeiro, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar, depois que ela já tem os documentos em mão, um advogado para ajudar, ou que órgão ela precisa recorrer para saber se ela tem esse direito, se o caso dela se enquadra realmente como uma deficiência física, enfim. Aí como essa pessoa precisa proceder? Bom, a primeira coisa é entender que não vai ser simplesmente ela buscar um médico e pedir um laudo. Creio que dificilmente um médico, e qualquer que seja a especialidade, a própria lei fala em equipe multidisciplinar para fazer esse diagnóstico, né? E ela vai ter que ter um histórico com esse médico se ela for pedir o laudo, né? Provavelmente ela não vai conseguir chegar num consultório e conseguir um laudo sem ter um histórico, ou pelo menos alguns atendimentos para permitir esse diagnóstico. De toda forma, se a pessoa já faz o acompanhamento, e as pessoas que já estariam nessa fase, né, já pensando agora para a entrada em vigor dessa lei, em buscar algum direito, ela provavelmente já faz um tratamento e um acompanhamento com algum médico. Seja na área privada, seja na área pública, todo paciente ele tem um prontuário médico. Então, o ideal é que essa pessoa, além de ter um laudo um laudo fundamentado, como eu falei no bloco anterior, que ela consiga também outros documentos médicos, que vão ser documentos como esse prontuário, que ela pode solicitar. Qualquer paciente hoje tem o direito de solicitar o seu prontuário médico, que basicamente é o quê? É o histórico de atendimentos da pessoa. Ela pode buscar isso na unidade básica de saúde, no consultório do médico, no hospital que ela eventualmente já tenha sido atendido. É um direito do paciente conseguir esse prontuário.
Feito isso, em um primeiro momento, não há necessidade de buscar um advogado, a menos que a pessoa busque esclarecimento de informações, né? O que eu creio que seria talvez o primeiro momento é reunir documentação e depois verificar cada caso como que isso vai acontecer. Por quê? Esse direito que a pessoa com fibromialgia, fadiga crônica e doenças correlatas pode ter, ele vai variar conforme algumas situações. Uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia, ela sempre teve direito de aposentadoria por incapacidade, por exemplo, desde que essa fibromialgia a efetivamente incapacite e ela seja segurada da Previdência Social. Talvez seja importante ficar claro que assim não muda muito a parte que envolve a aposentadoria. O que pode mudar é se essa pessoa com fibromialgia também venha a ser considerada pessoa com deficiência. É importante assim a gente deixar bem claro que a lei, quando ela fala, veja, eu até vou ler, se você me permitir um pedaço, ele fala o seguinte, ó. Ele fala da equiparação da pessoa, ela prevê, né, a equiparação da pessoa cometida pelas doenças. Quais são as doenças? Fibromialgia, fadiga crônica e as doenças correlatas. A pessoa com deficiência, e aqui vem o ponto importante, fica condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional interdisciplinar, que envolve várias especialidades médicas, grupo de fisioterapia multidisciplinar, ou seja, são várias disciplinas e muitos profissionais, e olha, que considere os impedimentos nas funções estruturais do corpo, né? E a limitação, o desempenho de atividades, etc. Com essa leitura, dá para ver claramente que não será qualquer caso. Ou seja, vai ter que haver essa avaliação e essa avaliação vai ter que entender pela limitação dos desempenhos. Então a gente vai ter que dividir em dois grupos. Pessoas com fibromialgia que serão consideradas pessoas com deficiência e pessoas com fibromialgia que não terão esse reconhecimento que está previsto aqui nessa norma. Vejam, ele deixa muito claro que ele coloca a realização, né, e considere os impedimentos. Então a gente vai ter que dividir esses dois grupos. Nesses dois grupos, aquela pessoa com fibromialgia que venha a ser considerada também pessoa com deficiência, o que difere bastante essa lei da lei, por exemplo, da visão monocular, porque a lei da visão monocular ela é muito simples, ela entende. A pessoa tem visão monocular, ela é pessoa com deficiência, ponto. Não depende de avaliação, se essa visão monocular traz dificuldades a mais ou a menos na vida. Ela vai ser considerada pessoa com deficiência. Já a fibromialgia, a pessoa tem que passar por esse crivo da equipe multidisciplinar. Então, nessa divisão de dois grupos, se uma pessoa com fibromialgia passa a ter direito, passa a ser reconhecida como pessoa com deficiência, ela passa a ter direito a tudo aquilo que se prevê para pessoas com deficiência. Então, ela vai ter direito, por exemplo, à reserva de vagas em concurso público, às vagas eventualmente disponibilizadas por empresas para pessoas com deficiência, as prioridades que são garantidas para as pessoas com deficiência e tudo aquilo que a lei efetivamente prevê. A pessoa com fibromialgia e que não esteja nesse grupo que não seja considerada uma pessoa com deficiência, ela vai continuar tendo os direitos de quem tem fibromialgia previstos aqui nessa lei 14.705 de 2023, que agora está sendo alterada pela 15.176 de 2025, só que aí são os direitos específicos dessa lei. Então, se a gente pegar os dois grupos, a gente vai ter um grupo direitos para pessoas com fibromialgia e direitos para pessoas com fibromialgia que são reconhecidas como pessoa com deficiência, que aí você amplia ainda mais esses direitos. Uma coisa que é interessante, doutor, todos esses esclarecimentos aqui, é que muitas pessoas nem sabiam da existência desta lei, nem sabiam da questão do atendimento multidisciplinar ali no próprio SUS. Às vezes a pessoa vai e pede assim, eu quero marcar um reumatologista. A pessoa vai lá, aí começa com tratamento de medicação e a pessoa também nem sabe que algumas medicações, como a pregabalina, por exemplo, que é muito usada no tratamento da fibromialgia, eu, por exemplo, fiquei sabendo recentemente que este medicamento ele estava disponível no SUS para as pessoas com fibromialgia. Então, acredito assim que pessoas que
estão nos acompanhando neste momento, que sofrem de fibromialgia, talvez seja interessante, né, professor, uma ida à unidade básica de saúde perto da sua casa, explicar ali para o atendente que tem esse problema, perguntar todas as especialidades que de repente ela tem direito, né? Como você falou, professor, tem aí direito a fisioterapia, psicólogos, enfim, não apenas ao reumatologista. Então é importante, né? A pessoa que está ouvindo este programa agora, se ela não conhecia ainda a lei lá, como o senhor disse, 14.170... 14.705 de 2023. E agora essa atualização ali, né? Que todo mundo pensa que de repente é uma coisa nova, que surgiu em julho de 2026, mas então de 25, mas então já tinha uma lá desde 2023. Isso. E todo esse aperfeiçoamento que está acontecendo agora. Então você está sendo informado, a partir deste momento você está tendo um conhecimento da lei, o professor explicando, né? Aí a questão dos dois grupos que o senhor explicou muito bem. Inclusive, professor, algumas cidades do Brasil, não é a grande maioria, são poucas ainda, tem o que a gente chama da carteirinha de fibromialgia. Eu não ouvi ainda falar sobre isso aqui em Londrina ou no Paraná, não sei se você tem acesso, mas essas carteirinhas aí dos lugares que já estão concedendo à população. O que essas carteirinhas garantem a essas pessoas nessas cidades onde elas já estão sendo usadas? Bom, aqui no Paraná, salvo engano, a cidade de Ponta Grossa já tem essa política, né? E a gente tem, assim, alguns estados que já fornecem, Pernambuco, o município do Rio de Janeiro já teria alguma coisa. Essa carteirinha, na verdade, eu presumo, né? Porque aí são políticas que são espalhadas, eu desconheço exatamente como que se dá essa decisão, mas eu presumo a pessoa deve, a partir do diagnóstico, provavelmente o governo do estado ou o governo municipal deve fornecer um documento que vai garantir as prioridades que eventualmente decorram da lei municipal ou da lei estadual que ela concede para essas pessoas. O que eu creio que vai acontecer agora com essa alteração mais recente agora de 2025, é que essa política nacional vai permitir uma identificação mais clara das pessoas com fibromialgia justamente para ter acesso a essas prioridades, que vão ser prioridades semelhantes àquelas que tem, por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, mesmo a pessoa com fibromialgia, que não seja considerada uma pessoa com deficiência, vai ter, por exemplo, prioridade de atendimento, prioridade de embarque, e as prioridades gerais que a gente tem para esses grupos específicos, idosos, pessoa com deficiência, etc. A carteirinha, talvez o que vai servir vai ser justamente para demonstrar esse quadro, assim como existem formas de identificação de algumas pessoas com deficiência, uma forma de identificação da pessoa idosa, que, por exemplo, é o próprio documento de identidade, vai ser um documento que mostra que aquela pessoa, por ser uma pessoa com fibromialgia, ela terá direito a algumas prioridades. Essas políticas que você mencionou, que envolve, por exemplo, o atendimento de fisioterapia, psicólogo, etc., ela é importante porque cada vez mais hoje os tratamentos eles não ficam restritos, né, ao atendimento médico, uma receita médica, eles vão muito além disso. E a lei, inclusive, prevê esse atendimento até para os familiares dessas pessoas, porque muitas vezes, conforme a gravidade do quadro, há um sofrimento significativo também do familiar, né? A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e imaginar que muitas vezes a pessoa vê o seu cônjuge, vê o seu filho, a sua esposa, a sua mãe sofrendo dores intensas, isso abala inclusive os familiares, e talvez por isso a lei preveja essa proteção até para os familiares. Lembrando que para os familiares é o atendimento, não as prioridades necessariamente. Mas é claro também que essas prioridades acabam sendo associadas, né? Na hora que, por exemplo, você prevê uma prioridade, é claro que você vai ter uma prioridade de embarque num ônibus ou num avião, o acompanhante embarca junto. Mas eu quero dizer o seguinte, essa regra ela busca ser ampla porque reconhecer justamente a importância dessa doença. Aliás, o que eu espero é que amanhã a gente consiga abarcar outros grupos dessa mesma semelhança, né? Eu sempre lembro da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença quem ficou famoso, uma pessoa famosa que tinha essa doença era o Stephen Hawking, né? E ela é mais rara no Brasil. E o problema de doenças raras é que elas, assim como acontece com a fibromialgia, que hoje já vem melhorando, o diagnóstico é difícil e raramente você tem acesso a tratamentos com mais facilidade. Talvez a gente precisaria de uma norma equivalente a essa, só que mais ampla. Você mencionou na sua
na sua fala a questão de medicamentos, né? Hoje existem os medicamentos que são que o SUS já fornece, mas existe hoje um entendimento do STJ, né, que é o tema 106, que ele inclusive admite a possibilidade de ações buscando medicamentos que eles chamam de off-label, né, ou documentos ou ainda que sejam específicos para fibromialgia, mas que ainda não estejam na lista do SUS, que é o mais comum de se utilizar isso. Medicamentos específicos para fibromialgia, mas que ainda não estão na lista do SUS. São reconhecidos, já foram avaliados pela Anvisa, mas não estão no SUS. Nesses casos, as pessoas podem buscar esse direito. A pessoa que tem recurso procura um advogado particular. Aquela pessoa que não tem recurso, ela pode procurar desde a Defensoria Pública, pode procurar os próprios fóruns têm hoje os advogados dativos, e especificamente aqui em Londrina a pessoa pode procurar a Promotoria da Saúde, que se eu não me engano é a 24ª Promotoria, que ela inclusive tem um convênio com o Núcleo de Prática Jurídica da PUC, que ela faz esse primeiro atendimento da pessoa e depois a encaminha para esse Núcleo de Prática Jurídica da PUC para que a ação de medicamento seja feita. O que precisa? Precisa se demonstrar a existência da doença, a incapacidade da pessoa de adquirir o remédio e que esse remédio é reconhecido pela Anvisa, mas não está na lista do SUS e principalmente que não existe, que o remédio que está na lista do SUS não é suficiente para tratar aquela pessoa. Muito bem, e olha, momento de fazermos aqui mais uma pausa bem rapidinho e o Papo de Especialista volta já. Estamos de volta com o Papo de Especialista, hoje falando sobre este assunto que tem gerado bastante dúvida aí, a partir do momento lá que em julho de 2025, deste ano no caso, foi sancionada a lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. Por isso, hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Paul Jürgen Kelter, um nome chiquérrimo, hein, professor? Ele é advogado e mestre em ciências jurídicas, é professor da PUC Paraná, campus Londrina. Professor, no bloco anterior, eu lembro que tinha feito a pergunta da carteirinha, quais possíveis benefícios. O senhor disse que aqui no Paraná, talvez só a cidade de Ponta Grossa já tenha alguma coisa nesse sentido, e eu estava pensando aqui, essa carteirinha, realmente ela pode ser muito útil, porque a pessoa está ali na fila de um supermercado, lotado. A crise da dor, quando vem, geralmente é muito intensa, e a pessoa não tem um sinal físico ali, visível, que possa mostrar e comprovar. A mesma coisa na fila de um banco, enfim, em tantas outras situações, eu acredito que essa carteirinha realmente pode ajudar muito nesse sentido, né, professor? Ter uma forma de identificação é interessante justamente porque existem algumas doenças, algumas deficiências, e é importante dizer que deficiência não é doença, não são associadas, que muitas vezes não ficam claras, e a gente pode criar situações constrangedoras. E também que nem a pessoa deficiente é considerada incapaz. Exatamente, né, professor? É um dos grandes erros que as pessoas confundem, é confundir deficiência com incapacidade. São coisas absolutamente diferentes. Existem pessoas que não têm capacidade para o trabalho e que não são pessoas com deficiência, e também o contrário, pessoas com deficiência que são absolutamente aptas para o trabalho. E essa questão especificamente da identificação, ela acaba sendo importante, né? Muitas vezes uma pessoa com deficiência que tem direito a uma vaga preferencial estaciona seu carro e não fica aquela deficiência clara, muitas vezes essa deficiência não é perceptível e isso cria constrangimentos. Imagine isso numa situação de fibromialgia, que se já é difícil o diagnóstico por um médico, ninguém vai conseguir dar diagnóstico de fibromialgia em fila, e a chance de uma pessoa que tem esse direito sofrer algum tipo de constrangimento, então havendo uma identificação, ela pode simplesmente, nas situações em que necessário, se identificar. Embora eu creio que na nossa sociedade a gente não precisa, tem que chegar num ponto que não precisa disso, em que se eu entrar numa fila preferencial, ninguém me questiona, é simplesmente porque eu tenho esse direito. Creio que possamos até chegar nisso, ninguém ter que ficar fiscalizando se eu estou na fila certa e, sobretudo, eu ir para a fila sem nenhuma preocupação de alguém vai querer me fiscalizar. Acreditar, né? Que a pessoa está ali falando a verdade. Aí né? Tem muito mais a ver com o nosso senso ético, né? Mas é importante, eu acho que essa identificação pode evitar esses constrangimentos, ou muitas vezes é necessário para situações específicas, como por exemplo
exemplo, embarques em companhias aéreas, que é um pouco mais rigorosa a forma de se fazer tudo isso, né? Pode ser muito interessante, mas a gente precisa de uma política ampla que permita isso. Eu até penso que talvez melhor do que uma identificação separada seria já no próprio RG que agora está sendo feito, já se pudesse colocar essas condições, né? Então, por exemplo, hoje quando você vai fazer esse RG digital, você pode incluir algumas informações. E me parece que aí, talvez, as regulamentações dessas normas poderiam permitir também se incluir isso no RG, né? Pessoa com fibromialgia, ou essas questões especiais, para também a gente não ter que ficar com um monte de carteira, que isso possa estar no principal documento de identidade nosso, né? Espero que eles pensem nisso. Professor, e para quem de repente começou a ouvir a rádio agora, né? No YouTube o pessoal geralmente acompanha aí, pega o programa na íntegra, mas a gente sabe que de repente em janeiro de 2026 aumente muito aí a procura de pessoas que têm fibromialgia e que queiram ir atrás, saber quais direitos tem ou não, enfim, até porque o processo de reconhecimento não vai ser tão fácil assim. Então, digamos que já chegou janeiro de 2026, a pessoa, o primeiro passo, aliás, abrindo um parêntese, ela tem que então marcar uma perícia com o INSS, esse é o primeiro passo? Não necessariamente, porque vai depender do direito que ela está buscando. Essa lei, na verdade, ela traz direitos amplos que podem ser exercidos de várias formas. São direitos, como eu disse, desde a prioridade de atendimento numa unidade de saúde, eventualmente de acesso ao medicamento, ao tratamento todo feito pelo SUS, como algumas situações específicas que vão envolver o INSS. Talvez esse ponto seja interessante a gente detalhar, porque não significa que a partir de janeiro automaticamente a pessoa vai ter direito. Até porque mesmo uma pessoa que eventualmente venha a ser considerada pessoa com deficiência e que tenha fibromialgia e que esteja trabalhando, ela não estará necessariamente no momento de sua aposentadoria. Sempre em caso de dúvida, o ideal é buscar um advogado para fazer o esclarecimento, mas não muda, por exemplo, a situação em que ela tinha uma perspectiva de se aposentar, digamos, daqui a 10 anos. Pode ser que, eventualmente, ela ser reconhecida como pessoa com deficiência, isso venha a diminuir esse tempo de aposentadoria, a depender de quando ela consiga demonstrar que ela já convive com a fibromialgia. Só que não vai significar necessariamente que ela vai, nesse primeiro momento, ter direito a uma aposentadoria ou algo do tipo. O que eu posso recomendar é o seguinte: as pessoas que querem esclarecimentos é buscar um advogado, né? Hoje a grande parte, de preferência alguém que seja especialista na área previdenciária, ou buscar, por exemplo, um núcleo de prática jurídica, defensoria, que se a pessoa eventualmente tiver alguma dificuldade com a questão de pagamento, etc., né, ela vai ser atendida. Agora, o principal ponto é o seguinte: não vejo hoje necessidade para uma correria, salvo para aquelas pessoas que talvez imaginem já possuir algum direito para acontecer. Porque essa é uma norma que ela está trazendo uma proteção para as pessoas com fibromialgia, mas não é uma proteção que vai se fazer do dia para a noite. Elas são proteções pulverizadas, como eu falei, com prioridades, com direitos específicos de atendimento. A própria lei prevê esse treinamento para as pessoas que vão fazer o tratamento. Mesmo na questão previdenciária, se a pessoa não for considerada pessoa com deficiência, ela não vai ter nenhum tipo de aposentadoria especial, por exemplo. A pessoa com deficiência, dependendo do grau de deficiência, ela pode ter uma aposentadoria com menos idade, ela pode ter uma aposentadoria com menos tempo, mas ela teria que estar neste grupo que é considerado pessoa com deficiência. Para se falar, por exemplo, em aposentadoria por incapacidade, por exemplo, se a pessoa for segurada do INSS, ela terá direito a se aposentar por incapacidade desde que ela comprove que não tem mais condições de trabalhar. Mas ela, nesse caso, tem que ser segurada do INSS. Ela tem que estar contribuindo com o INSS, né, no momento em que essa incapacidade surge. No caso do amparo assistencial, que é o BPC, que o pessoal chama, né, o amparo, que é o benefício para a pessoa com deficiência e pessoa idosa,
aí a pessoa com fibromialgia teria direito, desde que ela entre nesse grupo, que seja considerado pessoa com deficiência, mas também ela tem que ser considerada uma pessoa em situação de miserabilidade, que a lei traz viver com 1/4 de salário mínimo por cabeça aproximadamente, ou seja, teria que estar vivendo aí por volta de R$350 por cabeça de casa, né? Então uma família com 4 pessoas teria que estar vivendo com um salário mínimo. Ou seja, né, o professor esclarecendo aqui pra gente, não adianta sair correndo em janeiro, todo mundo com pressa tentar resolver as coisas, ele esclareceu muito bem, então tem que ter calma, tem que ter paciência. Ele já disse que nem toda pessoa com fibromialgia será reconhecida como uma pessoa com deficiência. Então, ele também disse aqui, né, que em qualquer caso de dúvida pode procurar aí um profissional para você esclarecer, conversar também com o seu médico em relação ao laudo, seu histórico, tudo assim, com serenidade, na calma, o que for para ser também, né, professor? Tudo vai dar certo, tudo vai se encaminhar. E olha, já chegamos aqui no finalzinho de mais um bloco, tá passando bem rápido, né? Mas ainda tem um último bloco para o professor aí tirar as nossas últimas dúvidas, enfim, talvez, como lá no comecinho do programa, ele disse que por ainda ser tudo muito recente, né, apesar de que já tinha lá a lei 14.000, não decorei ainda, 14.705 23. Isso, de 2023, agora a nova lei de 2015. Então a gente vai se aprofundando, se for necessário, a gente faz um outro programa para dar continuidade a esse, conforme as coisas forem se atualizando, né? Então fique aí, acompanhe conosco, daqui a pouquinho o nosso último bloco do Papo de Especialista. Estamos de volta com o Papo de Especialista, conversando aqui com o professor Paul, professor da PUC Paraná, Campus Londrina. Ele que é advogado, está esclarecendo as nossas dúvidas sobre a lei que diz que pessoas com fibromialgia serão reconhecidas como pessoas com deficiência. Mas na prática não é bem assim, existem muitas regras, muitos detalhes e que ele tem esclarecido aqui para nós. Uma das questões que eu iria fazer no bloco anterior, mas que deixei para esse bloco, é em relação à inclusão no mercado de trabalho, professor, porque a gente sabe o quanto a fibromialgia, ela limita a capacidade da pessoa por conta das dores, por conta das outras doenças que vêm juntas, desculpa a expressão, mas no pacote ali da fibromialgia, né? Então, como esses pacientes podem se apoiar legalmente para reivindicar seus direitos nessas áreas? Bom, essa alteração agora de 2025, ela prevê a promoção de acesso ao trabalho da pessoa com fibromialgia. Ainda não está absolutamente claro de como que essa promoção vai se dar. Ela pode se dar, por exemplo, por meio de cota de acesso, como equivalente a pessoas com deficiência quando tem acesso ao trabalho. Mas realmente essa proteção é necessária porque essa é uma doença que ela é uma doença invisível. Né? Nós vemos pessoas, eu atendo com frequência pessoas com fibromialgia e essas pessoas, elas são como qualquer pessoa que a gente encontra na rua. A pessoa, ela está bem vestida, ela está com a pele saudável, está tudo ótimo, mas internamente ela está sofrendo com aquilo. E aquela pessoa que muitas vezes vai empregar essa pessoa, nem sempre ela está disposta a ter um funcionário que eventualmente, em razão de dor, fica mais limitado para um trabalho, mais eventualmente tenha que faltar. Então precisa de algum tipo de proteção. A lei, ela fala de promoção do trabalho, provavelmente ela vai envolver alguma questão de cotas, mas ela poderia ir até um pouco além do que hoje a gente tem, até porque a política de cotas de acesso ao trabalho de pessoa com deficiência, que hoje é a referência que a gente tem no nosso país, ela não é das melhores, ela pode ainda ser muito melhorada. E se uma pessoa com fibromialgia tiver qualquer problema relacionado ao trabalho, ela ser advertida ali por faltas ou por não conseguir realizar alguma determinada tarefa, como o senhor disse, essa pessoa também de certa forma pode recorrer, buscar ajuda? Sem dúvida. Aí o ideal é que ela procure um advogado trabalhista, da especialidade trabalhista, porque se houver qualquer tipo de limitação em razão dessa doença, sobretudo agora com esse reconhecimento mais claro, isso pode ter uma série de repercussões trabalhistas, porque a pessoa não pode sofrer nenhum tipo de preconceito em razão dessa doença. Então, havendo
qualquer situação nesse sentido, como a demissão em razão da doença, a não contratação em razão da doença, ou eventualmente algum tipo de perseguição no trabalho, ela vai estar protegida pelas normas trabalhistas, e aí o ideal é que procure um advogado especialista em direito no trabalho. Inclusive, a gente sabe que muitas vezes nem é somente no trabalho, às vezes dentro da própria casa, o membro ali que tem a fibromialgia sofre essa dificuldade com os membros da família, que muitas vezes até dizem assim: mas isso é frescura, porque não vê, como o senhor diz, não é visível, né? Igual um câncer, que tem mais essa questão assim, que envolve a solidariedade, todo mundo quer estar perto, quer ajudar, então aí acaba tendo esse conflito. Mas, professor, como a gente já está aí com um tempo mais curtinho neste último bloco, eu gostaria de deixar esse momento, então, caso você queira acrescentar mais algum detalhe que o senhor acha importante neste momento, também deixar a sua mensagem final de incentivo aí para quem tem fibromialgia, especialmente, está nos acompanhando neste momento, dúvidas em relação a esta nova lei também. Bom, é claro, inicialmente tem que agradecer essa oportunidade de falar de um tema que é tão importante. A legislação, essa alteração agora de 2025, ela inclusive prevê a divulgação de informações sobre a fibromialgia, o que seguramente vai ajudar a melhorar esse quadro que você mencionou, de pessoas que muitas vezes da própria família podem entender que aquilo é, como você disse, entre aspas aqui, né, é só uma frescura, e está longe de ser disso, está longe de ser isso. As pessoas que eu atendo, que as pessoas se abrem muito para a gente percebe o sofrimento que as pessoas que passam por essa doença têm. Claro, existem vários graus, mas existem pessoas que sofrem muito. A minha orientação inicial é, primeira coisa, não haver correria. Pode até haver no momento que a lei passar, são matérias de jornal, etc., e que é importante para informar, mas muitas vezes em 3 minutos de matéria não é suficiente para esclarecer. Na dúvida, né, faça uma consulta com um advogado, procure, se não tiver condições financeiras, procure um núcleo de prática jurídica, defensoria. Muitas vezes o Ministério Público da Saúde pode trazer as orientações, mas o ideal mesmo é procurar um advogado para se saber eventuais direitos, até porque, como eu disse, os direitos vêm pulverizados, eles vêm de várias formas com essas alterações, porque a alteração ficou muito maior do que era a própria lei originalmente. Então, eles vêm pulverizados. Aí é analisar cada caso que a pessoa tem e, principalmente, confiar na equipe de saúde que está a tratando. Provavelmente eles vão ser os mais qualificados para fazer essa primeira orientação para onde a pessoa deve ir. Professor, quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe da Rádio Alvorada e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui, sempre nos ajuda muito com seus esclarecimentos, e desejar aí, muito êxito sempre na sua carreira, no seu trabalho, lá com os alunos também da PUC, e muito obrigada por tudo, de coração. Agradeço mesmo para você, agradeço estar nessa rádio aqui, que todos fiquem bem, todos fiquem com Deus aí. Amém. Agradeço o Everton ali também, que grava todo o nosso programa, edita, coloca no ar. Eu brinco, falo que ele é o nosso diretor. Obrigada, por seu trabalho. Agradeço o seu carinho, a sua audiência. Espero que este programa tenha ajudado você a esclarecer aí bastante dúvida em relação a este tema. Semana que vem tem mais Papo de Especialista. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até lá!